Olá, pessoal! Nessa aula de hoje, nós iniciaremos o estudo sobre a cinemática vetorial. Na nossa aula anterior, nós falamos sobre o estudo das grandezas vetoriais e do entendimento sobre as suas representações com o elemento matemático vetor. Mas para que isso foi feito? Para que nós pudéssemos estudar o comportamento dessas grandezas físicas vetoriais dentro da cinemática e dentro da dinâmica. A cinemática vetorial, ela está dentro da cinemática, que é este ramo da física que vai estudar os movimentos dos objetos, né, sem considerar as suas causas, mas vai fazer uma análise considerando as suas orientações, considerando todas as características vetoriais da grandeza. Até então, nós estudamos a cinemática escalar. E o que diferencia a cinemática vetorial da cinemática escalar? Anteriormente, a gente se preocupou basicamente com o comportamento do objeto, com o valor da sua velocidade ou da sua aceleração, ou do seu espaço percorrido em si. Agora, nós vamos analisar as características destes movimentos considerando a abordagem vetorial, considerando também, além dessa intensidade, né, desse módulo, a direção e o sentido que essas grandezas se estabelecem. Por exemplo, até então nós só estudamos as trajetórias que são trajetórias retilíneas. Em uma trajetória retilínea, um objeto ele vai se mover em uma mesma direção, seja ela na direção horizontal, seja ela na direção vertical. Nós não estudamos até agora nenhum outro tipo de movimento, como esse, por exemplo, com uma trajetória curva. Pensando que um objeto ele sai do ponto A e vai até o ponto B, ele percorre uma distância que é essa aqui, ó. Ele tem uma distância percorrida ΔS, que é essa distância sobre essa trajetória curva, diferente do que a gente vai chamar de vetor deslocamento. E quem é o meu vetor deslocamento? Meu vetor deslocamento é o segmento de reta orientado, dando a direção e o sentido de movimento que vai me ligar o ponto de partida ao ponto de chegada. Logo, o meu D tem módulo diferente do meu ΔS. Não são a mesma coisa. Com relação a uma trajetória, por exemplo, circular, se essa bolinha vermelha está se movendo nessa trajetória que descreve um círculo em torno deste ponto a sua velocidade pode até permanecer constante em módulo. Ela pode ser, por exemplo, 2 metros por segundo, do começo ao fim. Porém, as suas características vetoriais de direção e sentido vão mudar a cada instante. Então, a sua velocidade vetorial, ela é variável. Ou seja, neste momento, o meu vetor velocidade, ele é, nesse caso aqui, vertical para cima. Já neste outro instante, observe que o tamanho do meu vetor, ó, ele permanece o mesmo, ou seja, o módulo da velocidade, ela é constante. Porém, a direção e o sentido do vetor sofre alteração com relação ao tempo. E isso caracteriza o que a gente chama de movimento circular uniforme, que é o MCU, e a gente vai estudar também um pouquinho mais para frente. Então, essa parte da matéria vai estudar essas características vetoriais, considerando não só o módulo, mas também a direção e o sentido. Vamos falar agora, então, de deslocamento vetorial. O que é um deslocamento vetorial? Bom, pense em uma trajetória como essa. Ao falar de deslocamento vetorial, eu estou falando do meu vetor deslocamento. E quem é o meu vetor deslocamento D? Como eu disse anteriormente, o vetor deslocamento D, ele vai me dar o segmento de reta orientado que vai ligar a posição inicial à posição final.
a posição de início de estudo do movimento à posição de término do estudo do movimento, independente da trajetória que o meu objeto descreva. Ele vai ligar o ponto de partida ao ponto de chegada. Se ele fez curva, se ele não fez, para o vetor deslocamento, isso não faz diferença. Ok? Pense, por exemplo, nesse lago. Eu estou fazendo uma caminhada ao redor do lago e eu quero fazer um piquenique do outro lado. Quero partir do meu ponto A e chegar ao ponto B. Observe que a minha trajetória é longe de uma trajetória retilínea. E eu preciso dar a volta no lago. Mas, se eu tivesse um barco, eu ia dar a volta no lago? Não, se eu tivesse um barco, eu ia proceder à travessia do lago e iria até o meu ponto de chegada, meu ponto de objetivo. Então, esse segmento me dá o meu vetor deslocamento. A minha distância percorrida, ela é estabelecida por todos os pontos que eu percorri dentro da trajetória ao redor do lago. Isso é a distância percorrida. Isso é o meu ΔS. Isso é a minha variação das minhas posições. O meu deslocamento é esta reta que liga o meu ponto de partida ao meu ponto de chegada. Normalmente se estabelece com o símbolo D, né? E ele vai ter um módulo estabelecido aí dentro das relações vetoriais já estudadas. Por exemplo, eu tenho um corpo que se movimenta 6 km para norte. Vou utilizar aqui uma escala de que cada quadradinho tem 1 km. Então, ele vai se movimentar com a orientação aí da roda dos ventos, 6 km para norte e 6 km para leste. Então, vamos lá. 6 quilômetros, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 quilômetros parou ali e em seguida 8 quilômetros para leste. Então, eu tenho aí uma distância percorrida que é a soma de todo o trajeto percorrido. E tenho um deslocamento que é a reta, né, o segmento de reta, o vetor que vai unir o meu ponto de partida ao meu ponto de chegada. Neste caso aí, se você observar pelo desenho, o ângulo formado entre os dois vetores característicos aqui, ó, de deslocamento, do meu deslocamento, né, nesse caso, do meu movimento, formam entre si um ângulo de 90 graus. E aí eu vou utilizar as relações básicas aí, que são as relações de Pitágoras, que nós já estudamos na nossa aula anterior. O meu deslocamento D e a minha distância percorrida D vai ser completamente diferente. Então, a minha distância vai ser uma grandeza escalar, dada aqui por 6 mais 8, que vai ser igual a 14 quilômetros, enquanto o meu deslocamento D vai ter módulo igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Estabelecendo aí esse meu deslocamento equivalente a 36 mais 64, que vai ser igual, ao quadrado, que vai ser igual a raiz de 100, que vai ser igual a 10 quilômetros. Trazendo aqui um exemplo, chamado de exemplo 7, dando sequência aos exemplos que já foram resolvidos nessa quinzena. Uma pessoa, para dar um passeio pela cidade, faz o seguinte percurso. Ela sai de casa e anda 2 quarteirões para o norte, orientada aí pela Rosa dos Ventos. Logo em seguida, ao dobrar à esquerda, anda mais 3 quarteirões para o oeste.
virando a seguir novamente à esquerda e andando mais 2 quarteirões para o sul. Sabendo que cada quarteirão vale 100 metros, determine o deslocamento da pessoa. Deslocamento. Deslocamento é diferente de distância percorrida. Deslocamento vai ser a distância do ponto de partida ao ponto de chegada. Considerando aqui no meu exemplo que ela está partindo deste ponto, ela vai andar 2 quarteirões para norte, 3 quarteirões para oeste e mais 2 quarteirões para sul. Então, onde está o deslocamento? O deslocamento está, vou até fazer de uma outra cor para ver se realça aqui, o azul, aqui. Esse é o meu deslocamento. E aí, como que eu vou fazer esse deslocamento? Este deslocamento ali está claro pelo desenho que ele vai ser igual a 3 quarteirões. Se cada quarteirão tem 100 metros, o meu deslocamento vai ser igual, vai ter módulo, né? Na verdade, igual a 300 metros. Diferente da minha distância percorrida. Essa distância percorrida aqui, que pode ser chamada também do meu ΔS. Esse ΔS vai ser igual a 2 quarteirões mais 3 quarteirões mais 2 quarteirões de novo para sul. Logo, esse ΔS vai ser igual a 200 mais 300 mais 200. ΔS igual a 700 metros. A resposta do problema pediu o deslocamento. O deslocamento é 300. A distância percorrida, 700 metros. Por que que é 300? Porque é a distância, ou seja, o módulo do vetor deslocamento que une o ponto de partida ao ponto de chegada.